o tema das pestes, das pandemias, das cóleras, não é um tema que agrade muito na literatura ocidental. Se nós, digamos assim, fizermos um levantamento do acervo, vai se ver que tem muito pouca coisa, muito pouca coisa. E além desse detalhe, da escassez de material, outro aspecto muito interessante é que cada povo ou cada escritor resolveu abordar essa questão da epidemia, das pestes, de uma maneira muito própria, muito singular. Né? Poucos deles têm influência sobre os outros. Tudo começa, digamos assim, o melhor registro feito até hoje. Uma descrição impressionante sobre os sintomas dos atacados pela peste, pelos pestíferos, foi escrita pelo historiador grego Tucídides, no livro dele A Guerra do Peloponeso. Logo no segundo livro, ele dividiu o livro em nove etapas. Né? Já na segunda etapa, ele descreve o extraordinário e terrível efeito que a peste causou na cidade de Atenas. Eles estavam no segundo ano de guerra contra Esparta e muita gente do interior, pequenos lavradores, camponeses, decidiram se mudar para Atenas para buscar proteção. Então, o que aconteceu? Mais do que duplicou a população. E quando a peste chegou, segundo Tucídides, provavelmente ela veio da Etiópia, do Egito, veio, digamos assim, das áreas do interior da África e provocou uma dizimação total. O Tucídides confessa que ele era um homem muito instruído. Era comum, por exemplo, os homens da alta sociedade, os instruídos, dominarem medicina, terem conhecimento de medicina. Né? E ele conversou com vários dos seus colegas e todos manifestaram a sua perplexidade perante aquilo. Eles não sabiam de onde vinha aquilo, como é que aquilo agia no corpo humano, tá? E o que podia ser feito. Então ele descreve, é a primeira, como eu disse, é a primeira descrição detalhada, né, dos sintomas de uma peste que nós temos. Então ele diz, a peste sempre começa pela cabeça. Uma enorme dor de cabeça e depois ela vai descendo pelo corpo. A boca fica toda avermelhada. A pele, por sua vez, também começa a aquecer. E as pessoas ficam desesperadas de sede. Desesperadas. Tá? Jogam-se nas cisternas para tentar, de alguma forma, atenuar aquilo, mas nada resolve. Tá? E aí, depois, ela desce para a área abdominal, ataca violentamente o intestino, e aí, então, chega-se ao momento final, mais ou menos o pestífero dura 2 semanas de vida, no máximo, né? E o ocaso disso é uma espécie de estribruxo final, né? Que passa a ser descrito. E ele é muito comovente, né? Ele diz assim: eu não sei de onde veio isso, como é que isso vai ser interpretado no futuro. Eu só espero que a minha descrição sirva para algum estudioso, algum pesquisador do futuro possa resolver que tipo de doença foi essa, que tipo de epidemia foi essa. Ele disse que não sabe. O próprio Tucídides, no final da vida, pegou o vírus, mas não morreu. Né? O Péricles, que era o grande líder da cidade, morreu no primeiro ano da peste. No primeiro ano da peste, ele que era o
o grande organizador da vida política da cidade, né? Foi, digamos assim, o primeiro, a primeira grande nome, né, a ser impactado pela doença. Então, é uma coisa interessante, por exemplo, os romanos não fazem comentários a respeito disso. Os romanos, às vezes, fazem comentário dos sofrimentos dos povos que ficaram sitiados nas cidades ou nas aldeias, cercadas pelo exército romano. Mas não que os romanos, os soldados romanos, tivessem, né, qualquer tipo de efeito sobre isso, né? Só contavam que da dificuldade da população civil sobreviver a um cerco, né? Mas não tem nada a ver com uma epidemia, né? As pessoas morriam aí, no caso, era de sede, de fome, esse tipo de situação. Então, é interessante observar que essas páginas do Tucídides, elas ficaram com um marco. Praticamente todo ou qualquer escritor que o sucedeu ao longo da história, obrigatoriamente tem que passar por essas páginas, né? Quer dizer, que ali está a essência, o modelo da descrição da desgraça pestífera. É aquele modelo ali, que vai se repetir posteriormente, tá? Com outro tipo de sintomas ao longo da história. Bom, um outro momento interessante, e aí já vê a completa mudança da mentalidade, acontece com um escritor italiano, um satírico, chamado Giovanni Boccaccio. O Boccaccio, pode-se dizer Boccaccio até como boca grande, né? O Boccaccio vai concentrar a história de um ataque pestífero em Florença, mas não em Florença, e nem descreve o sofrimento das pessoas. Por quê? Ele decide descrever um encontro, de um grupo de jovens do patriciado de Florença, gente muito rica, né, que tinha um palácio no interior para onde eles se mudam para evitar a peste. Tá? Essa peste ela começa em 1348, que é a famosa Grande Peste, que depois eu também vou dedicar mas nesse livro do Boccaccio, o que ele faz? As pessoas se reúnem e tratam cada uma delas de contar uma história para divertir o grupo. Então, nenhuma das histórias é uma história dramática. É uma história que visa o desconsolo, o choro, a preocupação das pessoas. Ao contrário, né? Ele, como um bom temperamento italiano, né? A preocupação daqueles nobres era encontrar uma maneira de se divertir, né? Porque eles, na verdade, eles estavam em quarentena. Né? Nós não se registra, por exemplo, passeios a cavalo deles ao redor não há nada disso. Quer dizer, a concentração toda da narrativa do Boccaccio é desse grupo de 10 pessoas refinadas e cultas que estão dentro de um salão no palácio. Não é essa preocupação assim digamos assim, de um passatempo. Não? E realmente é muito divertido, porque retrata, a vida social italiana. Não se preocupa com assuntos religiosos. Aliás, os padres são muito ridicularizados, os padres são muito debochados. Então, há toda uma preocupação do Boccaccio em tornar aquelas as situações em situações engraçadas, em situações cômicas, onde mostra claramente essa, digamos, essa relação jocosa que os italianos em geral tinham com os padres, como em nenhum outro país, não igual a Itália, não?
Então, essa obra do Boccaccio, ela vai servir como inspiração para uma série de outras novelas que vão surgir mais tarde, mas que também não tem nenhuma preocupação com as questões trágicas ou dramáticas. Ele simplesmente inspira. É tão profunda a marca do Boccaccio que ele termina influenciando o Chaucer, o primeiro grande escritor famoso que a Inglaterra produziu no século XIV. Tá? O Chaucer também, nas suas histórias, todas elas se vê claramente que são modeladas nas histórias do Boccaccio. Tá? Quer dizer, portanto, se vê que a influência do Boccaccio não se limitou apenas a aparecer como uma literatura de vulgaridades ou de permissividades, mas sim também como uma experiência de jocosidade, de brincadeiras e assim por diante. Né? Bom, o ponto alto que nós temos, e aí não é uma narrativa feita por escritores, mas sim por diversos historiadores, é a famosa peste negra. Essa peste negra é tida como a epidemia mais devastadora que se conhece no Ocidente. Essa nossa, por exemplo, que nós estamos passando no momento, né, ela não tem, digamos assim, talvez 5% do efeito se nós compararmos com a famosa peste negra que aconteceu a partir da metade do século XIV. Então, o que aconteceu naquela ocasião? De onde é que veio essa peste? As pestes eram conhecidas. Né? A peste não era algo novidadeiro. As pestes eram muito comuns de acontecer. Só que nunca tinha acontecido naquela dimensão, como a Grande Peste Negra de 1347, que ela se estendeu por 5 anos. Não é? Normalmente, por exemplo, essa que o Tucídides descreve, ela tem 2 anos, depois ela dá uma parada e tem o 3º ano. Teve 3 anos no todo. Enquanto que a Grande Peste chegou a 5 anos. Vê o efeito absolutamente devastador. A origem dessa peste. Se supõe que ela tenha sido trazida pelos marinheiros da esquadra comercial de Gênova. Né? Desde as cruzadas, os italianos, os venezianos e os genoveses tinham vários pontos de encontro comercial, feitorias comerciais, né? No Mar Negro, no litoral da Turquia, etc. E tal. E numa dessas, situada na Crimeia, a cidadezinha estava cercada e os marinheiros muçulmanos, mongóis, jogaram para dentro da cidade, né, cadáveres já putefatos, tá, já em processo de decomposição. E se acredita que foi esse tipo de cadáver que provocou a peste. Passou para as pulgas, para os ratos, por aí. Bom, então, quando a primeira expedição de mercadores saiu desse lugar da Crimeia para voltar para Gênova, trouxeram junto a peste. Né? Trouxeram junto a peste. E foi uma devastação, pegou por primeiro o sul da França, né? A região de Marseille, né? Toda aquela região do sul da Provence foi atacada. Né? Começa a atacar a Itália, descendo, né? De Gênova em direção a Florença, em direção a Roma. Né? Outra parte sobe em direção à Suíça, vai até onde é hoje a Tchecoslováquia, pega a Alemanha do Sul também, muito fortemente, né? Vai à França, né?
e vai provocando uma devastação absolutamente extraordinária. É interessante de ver como a população reagia, quer dizer, era uma população religiosa e não sabia como lidar com aquilo. Então veja só a ingenuidade deles. Muitos organizavam procissões para que, acreditando que, marchando junto de cidade em cidade, visitando as capelas, visitando as igrejas, de alguma maneira ia, digamos assim, um efeito pestífero ia gradativamente desaparecendo. Mas era o contrário, que terminou se dando. Com aquele amontoamento de gente, mais a peste se saciava. Porque, então, havia uma dúvida terrível, especialmente entre o clero, se reprimisse as procissões ou permitisse. É interessante que agora, por exemplo, a Igreja Católica proibiu, exatamente como muita gente da Igreja Católica do século XIV. Proibiu as procissões porque, de alguma forma, intuíram os malefícios. E agora são os evangelhos aqui que querem abrir para que o povo, para que o povo, de alguma maneira, se socorra dos préstimos religiosos, etc. e tal. Mas é interessante que a mesma divisão entre as ordens religiosas que aconteceram naquela época, de alguma maneira, chegaram aos nossos tempos. Então, os mecanismos, quer dizer, não havia... cidades inteiras foram devastadas. Carroções foram preparados para andar dia e noite pelas ruas da cidade para acolher os mortos, que as pessoas jogavam os defuntos do segundo andar, conforme a carroça ia andando, eles iam jogando os mortos do segundo andar. E claro que grande parte das pessoas que estavam, como é que eu posso dizer, intrometidas nesse processo também morreram. O sujeito, vamos dizer para o outro, tu estás largando o defunto agora e amanhã vai ser a tua vez. Coisas desse gênero, então, eram muito comuns. Então, ela passou a se chamar peste negra por causa dos bulbos. Já era um outro tipo de sintomatologia, Eram bulbos que cresciam ao largo do corpo e especialmente terríveis, mortíferos, eram aqueles que nasciam nas axilas. Eles ficavam enegrecidos e posteriormente explodiam, estouravam. O cheiro era uma coisa absurda, era insuportável. Alguns dizem que a indústria francesa do perfume começou depois da peste, porque as cidades, o fedor das cidades era intolerável. Então tem uma série de plantações de flores que começaram a ser feitas na França e na Itália para tentar, de alguma maneira, atenuar, tirar da cidade, depois que a peste se foi, porque ficaram ainda. Muitos notavam como é que se identifica um pestífero no início. Os pássaros não se aproximavam. Nem muitos animais predadores se aproximavam. Sentiam que tinha alguma coisa. Então, essa era uma das maneiras de detectar que as coisas não andavam bem, que era uma coisa diferente da morte comum. Era exatamente isso, o afastamento das aves e o afugentamento dos predadores, que não chegavam perto. Mas para dar um traço, para ver a devastação que
o grande poeta, o grande nome da época do século XIV, introdutor das letras da Itália, chamado de Petrarca. O Petrarca morava entre a França e a Itália, né? no noroeste da Itália e o sudeste da França. E ele recebe uma carta de um irmão contando a ele, olha, eu sou o único do nosso mosteiro que sobreviveu. Eu tive que enterrar todas as outras pessoas, só sobrou a mim. Vê só o grau de situação, não tinha mais ninguém. E vilas inteiras morriam, não tinham gente, os cadáveres ficavam nas ruas, né? Então era uma coisa assim, como jamais se viu. É interessante que, eu te diria até, que talvez até por razões religiosas, muita dessa história foi apagada. Muita dessas histórias foi apagada. Quem captou, digamos assim, o máximo do espírito da devastação foi um pintor renascentista alemão chamado Holbein. E o Holbein produziu uma quantidade extraordinária de situações de morte. Então ele mostra, por exemplo, que a morte, ela ataca o arcebispo, está lá o gordo, né, tá lá, apavorado, e a morte levando ele. Levando crianças, levando burgueses, levando camponeses, né? Quer dizer que era realmente assim uma máquina mortífera, né? Que com sua foice ia levando as vidas, né? É a maior coleção que nós conhecemos, né? Especificamente tratando dessa questão, né? Que foi que o Holbein fez muito tempo depois. Outros pintores também se dedicaram. Teve coisas muito de altíssima qualidade também, né? Mas curiosamente, né, pouquíssima poesia e menos ainda literatura, né? Menos ainda na literatura quase que não aparece isso, né? Não aparecem relatos dessa situação. Então, bom, um outro momento, quer dizer, há um largo período na literatura ocidental que esse tema desaparece, né? E, todavia, vê só a diferença do livro da descrição que o Tucídides faz no século IV a.C., até a descrição que o Boccaccio faz no século XIV, né? Nesse período todo aí tem 700, 800 anos de... Quer dizer, não era um tema muito, muito comum. O primeiro relato interessante, digamos assim, e marcadamente jornalístico, foi escrito pelo inglês Jonathan Swift, que todos nós conhecemos como autor das Viagens de Gulliver, né? Ele escreve diário do ataque da peste a Londres em 1665. Né? Esse ano foi um ano terrível na história de Londres, porque queimou a igreja de São Paulo, a catedral, e também deu-se a peste. Né? Alguns dizem que aí, gradativa, o que foi a luta da humanidade para se livrar da sujeira, né? Porque era uma coisa assim que as pessoas estavam acostumadas, né? Se a gente nota as descrições de Londres, das beiras de Londres, como as pessoas viviam na beira do rio imundo, né? E que não tomavam nenhuma medida no sentido de higienizar, nada, sabe? Eles nasciam ali e viviam ali e sofriam os efeitos daquelas doenças todas, as febres, né? que vinham do rio e assim por diante.
Então é interessante que o depoimento do Swift é como como é que nós poderíamos dizer, de um jornalista, testemunha, assim, ele foi lá e verificou como é que as coisas, como é que os bairros pobres, especialmente, eram atacados. E o Swift ficou muito conhecido depois por uma história que ele disse. Começou a haver uns anos depois, começou a haver uma praga de fome na Inglaterra, né? E ele escreveu um texto chamado como é que era? Uma pequena sugestão, né? Que ele dizia, vamos pegar então as crianças, salgar o corpo delas, colocar dentro de barricas e vender para o exterior. Né? Quer dizer, mais um grau né? de situação. Então, o testemunho do Swift é interessante porque é praticamente de um jornalista. Né? E ele era jornalista também, né? Era satírico, etc. e tal. Mas o fato dele, né, digamos assim, estar presente naquele momento e fazer um registro assim, sem nenhum tipo de apelo a forças divinas ou coisas assim, é a marca, digamos, de um jornalismo realista do Swift. Tá? Bom, agora, quem atualizou essa questão da peste negra foi uma historiadora americana chamada Barbara Tuchman. Ela ganhou vários prêmios. E o que ela fez? Ela se volta para o passado. Há uma intenção da parte dela, de certa forma, de destruir com a idealização que faziam do medieval, né? do tempo medieval. E ela usa exatamente, né, a tragédia que foi a peste negra como digamos assim, um exemplo desse processo, né, de corrosão da estrutura medieval, da destruição de tudo, de todos os valores. Né? E, aliás, tem muito pouco, o que existe muito pouco, são estudos para saber como é que eles se recuperaram. Porque agora, por exemplo, as pessoas agora também estão... Bom, e depois? Né? Como é que nós vamos sair disso? Né? Como é que a tendinha vai voltar a funcionar, a fábrica, etc. e tal. Isso foi uma coisa muito discutida, né? Mas não escrita. Não houve material intelectual, material de pesquisa suficiente para nos esclarecer como é que eles saíram da crise. Eles simplesmente, digamos assim, a vida retomou seu caminho, sem que houvesse nenhum plano, nenhum projeto. Pode-se dizer até que um dos fatores importantes naquela época, que foi o surgimento das universidades, a maior parte criada pela igreja, para proteger a juventude. Né? Colocava a gurizada, porque tu não conseguias a licença, autorização de inaugurar uma universidade sem autorização papal. Quer dizer, o sino do Papa é que dava, digamos, a autoridade à abertura. É de se supor que, porque é uma coisa curiosa, no século XIV há uma proliferação de universidades que não existiam antes. Né? Então é de se supor que, para proteger a gurizada, colocaram eles em fortes, em mosteiros, de alguma maneira para evitar o morticínio. Né? Então tem muita coisa que não está assim profundamente estudada, porque é um tema desagradável, né? É um tema desagradável de estudar. Os alunos não gostam de saber, não, em suma, alguma coisa estranha da nossa relação com, provavelmente, o que vai acontecer com essa epidemia aí, né?
uma relação desagradável que as pessoas têm, né? De desconforto, de sensação de ameaça, né? Que termina não despertando uma curiosidade maior, né? Bom, esse livro da Bárbara Tuchman, ela contou seu grande sucesso pela extraordinária capacidade narrativa que ela tem. Ela ganhou vários prêmios, né? E ela, ao contrário, exatamente procura, né? É interessante que aqui no Brasil esse livro não foi reeditado como deveria ter sido. Né? Mas ela procura pôr, né, qual eram as situações, né? A rudeza da vida da época, né? As dificuldades todas que as pessoas tinham, né? Onde internar, o que fazer, em suma. Né? E esse já é um livro de história feita 500 anos depois. Agora, o que nos interessa agora, então, num outro momento, o livro do Camus, A Peste. O Vargas Llosa diz que é um livro medíocre e que ele lamenta muito ter sido reeditado. Eu imagino na Europa, não vi referências ainda, mas eu imagino a quantidade das editoras na Europa que não devam estar imprimindo, né, ou reimprimindo Bom, o livro, na verdade, é uma metáfora da ocupação nazista. Né? Ele se passa na cidade de Oran, na Argélia. Oran é a segunda maior cidade da Argélia. Né? E lá, de repente, né, começam a aparecer um número significativo de ratos mortos. E as autoridades... Né, isso eu estava discutindo até com alguns conhecidos. As autoridades demoram para agir. E quase que isso é um comportamento quase que tradicional. Né? A maior parte das autoridades releva, observa o que aconteceu aqui também. Né? O Trump, o Bolsonaro, uma série de... não é uma coisinha de nada, uma gripe. Há uma certa tendência das autoridades, né, em não levar muito a sério esses primeiros sinais. Isso aparece também numa Peste do Camus, porque o Camus avisa o porteiro, olha, tô morrendo ratos aí ao redor e tal. E o sujeito não toma providência, né, também a autoridade. Até que, então, é interessante, né, é a narrativa do comportamento das pessoas em quarentena. Não pode sair, não pode entrar. Né? Então é todo aquele drama interno das pessoas, né, de quem é que fica, como é que se organiza a sociedade. Ela começa a se organizar a partir do nada. Né? Porque as autoridades tradicionais, elas não são mais respeitadas, exatamente por terem falhado. Né? Então o que acontece? A sociedade por si, a comunidade por si, é obrigada a tomar as providências, né, no sentido de poder se salvar. Tá? Então, depois de 10 meses, de repente, como vem, passou. Tá? A peste passou. Bom, Bom, eu recordo que na época houve uma certa perplexidade no mundo cultural e no mundo crítico literário do porquê o Saramago ter lançado um livro, um ensaio sobre a cegueira. Né? Qual foi a razão daquele livro? Ficava um tanto estranho, porque a situação na Europa não era uma situação ruim, né? Como, por exemplo, está agora. Né? Na época que ele lançou esse livro, em 1995, veja só, nós não estávamos numa situação, né, de perigo, de ameaça de guerra, ou coisa assim. Até hoje, o próprio Saramago disse que sofreu muito para escrever aquele livro. Né?
mas basicamente não se sabe por que ele decide ou por que ele resolve, né, contar a história de uma comunidade onde todo mundo fica cego. Né? Uma cegueira especial, é uma cegueira de leite, assim, né? Quer dizer, não se enxerga mais nada. E é interessante como ele mostra também, de uma maneira, a partir do momento que começa uma espécie de luta pela sobrevivência dos cegos, como imediatamente já surge uma pequena estrutura de poder, né, de uns valentões lá que começam a controlar a situação, né, mostrando uma espécie de inevitabilidade. Né, quer dizer, de um lado, todos são iguais, porque todos são cegos, mas ao mesmo tempo, de uma maneira inevitável, surge um grupo de poder que começa a explorar, a espancar, a ameaçar as pessoas, né? Quer dizer, como se fosse, digamos assim, uma segunda natureza nossa, né? Que ao invés de nós aproveitarmos a igualdade, né, e de certa forma procurarmos nos organizar no sentido da felicidade, do bem, né, terminamos, de algum modo, dominado por um valentão e os seus psicofantas que, de alguma maneira, né, querem impor a sua vontade ao grupo. Né? Isso é interessante. Por que ele fez esse livro? Esse livro, né, seria a Europa está cega, mas cega em relação ao quê? Né? Por que a Europa estava cega? Por que Portugal estaria cego? Né? Sendo que era um momento onde nada existia na realidade que comprovasse uma situação negativa provocada por uma cegueira. Até agora eu não achei nenhuma explicação. Ele não se deu o trabalho de explicar, né? Ele só disse que sofreu muito para escrever aquele livro. E os críticos também não sabem qual a razão. Né? É um livro, digamos assim, fora do roteiro, fora da curva, né? Como se diz, fora da curva do roteiro dele como escritor. Né? Bom, em suma, nesses 1.500 anos ou 1.400 anos de história, existe pouco material. O melhor continua sendo, a melhor descrição, a do Tucídides, né? Continua sendo, como eu disse, há uma passagem assim que a mim me tocou, que foi, bom, nós não sabemos como resolver isso, né? Não tenho ideia, mas provavelmente no futuro eu vou deixar isso aqui tudo escrito que alguém vai poder resolver. Sabe o que aconteceu isso com a gripe espanhola? Né? Com a gripe espanhola juntaram-se, né, muito material da gripe. E há uns 30 anos atrás que se descobriu que tipo de... Né, e a gripe espanhola, né, foi uma pandemia tipicamente nossa, né, resultante da guerra. Por quê? Para se ter ideia, a gripe matou mais gente do que os soldados na guerra. O grau de devastação da gripe espanhola, alguns acreditam que tenha chegado a 25 milhões de pessoas. Não morreram 20 milhões de soldados. Né? Quer dizer, a gripe provocou tal devastação, entre outras razões, porque a população, até então bem alimentada, bem sortida, vivendo relativamente bem, né, passou 4 anos, né, sob necessidade. E isso, consequentemente, provocou uma devastação, né, inesperada, e ninguém sabia como combater. Né, a não ser os tradicionais, quarentena, isolamento, esse tipo de coisa. Mas há pouco tempo atrás é que os cientistas conseguiram detectar o bacilo que de fato fez esse estrago todo. Né? Então a gripe espanhola foi
última e mais trágica pandemia. Ela não alcançou ainda, quer dizer, a atual, esse Covid-19 não alcançou em mortandade ainda a epidemia. A epidemia foi 25 milhões. Nós estamos longe disso. Tá? Então fica essa situação muito curiosa, né? De que, de alguma maneira, eu tenho uma visão da questão de Wuhan. Acho que esse esforço extraordinário da China em querer se modernizar, e foi feito um esforço de 50 anos, fantástico em termos de horas de trabalho, dinheiro colocado em construções, etc. e tal, que a China procurou desesperadamente se modernizar. E, ao mesmo tempo, lá no interior da China, né, nas suas regiões mais arcaicas, Wuhan, que é uma espécie assim de Mato Grosso deles, né, um lugar assim onde ninguém imaginava que pudesse surgir qualquer coisa positiva, não? Surge de repente uma epidemia dessa, que no fundo é uma epidemia antimodernista. Né? É uma reação ao modernismo chinês, porque tocou em alguma coisa. Né? Alguma coisa foi profundamente mexida, né? E foi mexido contra a modernização da China. Que é interessante, por exemplo, nas áreas em que a China hoje ponteia como moderna, e não aconteceu na mesma dimensão do que aconteceu no interior, a mortandade. Né? É um fenômeno interessante. Xangai e Pequim não estão longe de estarem brutalmente afetados, mas no interior, sim. Né? Então, eu tenho essa interpretação, né, de que a epidemia é uma reação, né, aos efeitos da modernidade. Então é isso aí. Então tá. A influência, ela começou nas trincheiras dos exércitos ocidentais, onde estavam as tropas inglesas, francesas, alemãs e italianas. Então, o que aconteceu? A imprensa ocidental não podia fazer referências a essa epidemia, porque isso é criar um ambiente pior ainda para a guerra. Nós estamos no final da guerra. A epidemia começou lá pelo final de novembro. Dia 18 de novembro, a Alemanha pediu armistício. Então, nós estávamos no final e não queriam criar, digamos assim, mais um elemento negativo, dizendo que a gripe estava dentro das trincheiras ocidentais. E a Espanha, por sua vez, estava numa posição neutra. A Espanha não estava na guerra. E como a Espanha não estava na guerra, não tinha censura, os jornalistas espanhóis podiam publicar o que quisessem. Né? Tinham licença para visitar as trincheiras e eles é que começaram, então. Né? Então, as notícias sobre a gripe saíram na Espanha antes e depois eram reproduzidas na imprensa ocidental. Então, essa é a verdadeira história. Não é que tinha começado na Espanha. A Espanha não tinha nada a ver com isso. O Grau teve, de fato, gripe, tá? Mas não na dimensão dos outros, porque a Espanha não estava em guerra. Então foi isso que aconteceu. Então, claro que os outros aproveitaram para dizer que era a gripe espanhola para tirar a responsabilidade das autoridades francesas, inglesas e assim por diante. Se livrar. Muito bem.